Romanos 13, 5 revelações que mostram como um cristão deve viver em um mundo cada vez mais difícil. Antes de abrirmos Romanos capítulo 13, precisamos começar onde toda a verdadeira teologia começa, na santidade de Deus. A Bíblia não inicia apresentando o homem, seus problemas ou suas necessidades. Ela começa apresentando o Deus que criou todas as coisas e diante de quem toda criatura prestará contas. O profeta registra em Isaías capítulo 6 verso 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus é o fundamento de toda a ética cristã. Deus não determina o que é certo porque simplesmente deseja. O que é certo procede do seu próprio caráter. Ele é perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente verdadeiro. Por isso, quando olhamos para nós mesmos, percebemos o enorme contraste. O pecado não afetou apenas nossas atitudes, ele corrompeu nossa natureza. O ser humano deseja autonomia, rejeita a autoridade de Deus e procura construir sua própria definição de certo e errado. Foi exatamente isso que vimos ao longo desta série em Romanos. Paulo demonstrou que todos pecaram, que ninguém é justificado pelas obras da lei, que somos reconciliados exclusivamente pela obra de Cristo, que recebemos uma nova vida pelo Espírito Santo e que fomos chamados a oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora chegamos a Romanos capítulo 13. À primeira vista, este capítulo parece tratar apenas da relação do cristão com as autoridades governamentais. No entanto, ele é muito mais profundo. Na verdade, Paulo responde a uma pergunta extremamente atual. Como alguém transformado pelo Evangelho deve viver em uma sociedade que frequentemente caminha na direção oposta à vontade de Deus? Vivemos dias marcados pela confusão moral, pelo desprezo à verdade, pelo individualismo e pela rejeição de qualquer tipo de autoridade. Em meio a esse cenário, Romanos capítulo 13 continua extraordinariamente relevante. Neste estudo veremos 5 grandes verdades que permanecem indispensáveis para todo discípulo de Cristo. Deus continua soberano sobre toda a autoridade humana. O cristão obedece por consciência diante de Deus, não apenas por medo de punição. O amor é o cumprimento da lei. Vivemos como quem aguarda o retorno de Cristo. Nossa nova identidade exige abandonar as obras das trevas e revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo não está ensinando um conjunto de regras para tornar pessoas melhores. Ele está mostrando que quem foi alcançado pela graça passa a viver de maneira diferente porque pertence a Cristo. O Evangelho não muda apenas nosso destino eterno. Ele transforma nossa maneira de enxergar o governo, o próximo, o pecado, o tempo presente e a esperança futura. Este é o 13º episódio da nossa jornada pelo livro de Romanos. Se você tem caminhado conosco desde o início, escreva nos comentários. Estou na jornada de Romanos. Será uma alegria saber quantas pessoas Deus tem conduzido nesta caminhada pela maior exposição do Evangelho já escrita. E, se este é o seu primeiro contato com a série, recomendo fortemente que, depois deste estudo, você assista aos episódios anteriores. Romanos é uma carta construída como uma grande corrente, em que cada capítulo fortalece a compreensão do seguinte. Prepare seu coração. Porque Romanos capítulo 13 nos mostra que o verdadeiro cristianismo não se limita ao que acontece dentro da igreja. Ele transforma a forma como vivemos diante de Deus, e também diante do mundo. 1. Deus continua soberano sobre toda a autoridade humana. Antes de ensinar como o cristão deve se relacionar com as autoridades, Paulo nos lembra de uma verdade muito maior: nenhuma autoridade existe independentemente de Deus. Ele escreve em Romanos capítulo 13 versículos 1 e 2. Que toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste àquilo que Deus instituiu, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Essas palavras foram escritas em um contexto que torna esse ensino ainda mais impressionante. Paulo escreve aos cristãos que viviam em Roma, a capital do maior império da época. Muito provavelmente, o imperador era Nero, cujo governo, pouco tempo depois, se tornaria um dos mais cruéis da história da Igreja. Ainda assim,
Paulo afirma que até mesmo as autoridades imperfeitas existem debaixo da soberania de Deus. No texto grego, a palavra traduzida como instituídas deriva do verbo tas, que significa colocar em ordem, designar ou estabelecer. Paulo ensina que Deus continua governando a história e que nenhuma autoridade ocupa seu lugar sem que isso esteja debaixo de sua providência soberana. Isso não significa que Deus aprove toda decisão tomada pelos governantes. A Bíblia está repleta de exemplos de reis perversos, como Faraó, Acabe, Nabucodonosor e Herodes. Eles responderam pelos seus pecados. Porém, mesmo enquanto exerciam governos marcados por injustiça, Deus permanecia conduzindo a história para cumprir seus propósitos. O profeta declara em Daniel capítulo 2 verso 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Essa verdade aparece também quando Jesus é interrogado por Pilatos. Em João capítulo 19 versículos 10 e 11, Pilatos diz: Você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para condená-lo à morte? Jesus responde: O Senhor não teria autoridade alguma sobre mim se ela não lhe tivesse sido dada de cima. Que declaração extraordinária! O homem que imaginava controlar o julgamento estava, na verdade, sendo usado para cumprir o plano eterno da redenção. A cruz nunca foi um acidente. Ela fazia parte do decreto soberano de Deus antes da fundação do mundo. Essa compreensão muda completamente a forma como o cristão enxerga a sociedade. Vivemos dias em que muitas pessoas depositam toda a esperança em governantes, partidos políticos ou sistemas humanos. Outros fazem exatamente o contrário, vivem dominados pelo medo, pela revolta ou pelo desespero diante das decisões das autoridades. Romanos capítulo 13 nos chama para um caminho diferente. Nossa confiança não está no poder dos homens. Nossa confiança está no Deus que governa sobre todos os homens. Isso não significa concordar com toda decisão governamental. A própria Escritura mostra situações em que os servos de Deus precisaram obedecer ao Senhor acima das autoridades humanas. Em Atos dos Apóstolos capítulo 5 verso 29, Pedro declara: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando uma autoridade exige aquilo que Deus proíbe ou proíbe aquilo que Deus ordena, o cristão permanece fiel ao Senhor. Mas, fora dessas situações, a postura normal do discípulo de Cristo é marcada pelo respeito, pela submissão e pela oração. Isso revela a maturidade espiritual. Podemos resumir este ensinamento em 3 grandes verdades. Deus continua governando a história. Nenhuma autoridade limita a soberania de Deus. O cristão vive como cidadão do céu enquanto honra suas responsabilidades na terra. Talvez você esteja olhando para o cenário atual do seu país e pensando que tudo está fora de controle. Você já passou por momentos em que a situação política fez você perder a paz? Você percebe como é fácil confiar mais em líderes humanos do que na providência de Deus? O que Romanos capítulo 13 revela sobre a maneira como você enxerga as autoridades? O Evangelho não nos chama à ingenuidade, mas à confiança. Quando entendemos que Deus reina, nosso coração deixa de ser governado pelo medo. Continuamos orando pelas autoridades, cumprindo nossos deveres como cidadãos e buscando o bem da sociedade. Mas fazemos tudo isso sabendo que existe um trono acima de todos os tronos. Talvez hoje você esteja preocupado com o futuro da sua família, da sua cidade ou do seu país. Lembre-se desta verdade: o Deus que sustentou José no Egito, Daniel na Babilônia, Esther na Pérsia e Paulo em Roma continua sentado no mesmo trono. Nenhum decreto humano altera seus propósitos. Nenhuma crise surpreende sua providência. Nenhum governante pode impedir o avanço do reino de Cristo. E isso produz descanso para o coração daqueles que pertencem ao Senhor. Se esta mensagem está edificando sua vida e você tem caminhado conosco nesta série, escreva nos comentários. Estou na jornada de Romanos. Será uma grande alegria saber quantas pessoas Deus está conduzindo por esta caminhada nas Escrituras. 2. O amor é o cumprimento da lei, a marca de quem foi transformado pelo Evangelho. Depois de ensinar sobre o relacionamento do cristão com as autoridades, Paulo muda o foco para os relacionamentos pessoais.
À primeira vista, parece uma mudança de assunto. Mas, na verdade, ele continua desenvolvendo a mesma ideia: quem foi alcançado pela graça vive de maneira diferente em todas as áreas da vida. Em Romanos capítulo 13 versículos 8 a 10, lemos: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. No texto grego, a palavra utilizada para amor é agape. Esse termo não descreve um sentimento passageiro ou uma emoção instável. Refere-se ao amor que nasce da própria natureza de Deus, um amor sacrificial, voluntário, comprometido com o bem do outro, mesmo quando isso exige renúncia. Paulo não está ensinando que o amor substitui a lei de Deus. Ele está afirmando que o verdadeiro amor produz naturalmente a obediência aos mandamentos. É exatamente isso que Jesus ensinou quando foi interrogado sobre o maior mandamento. Em Mateus capítulo 22 versículos 37 a 40, ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Perceba que Jesus não aboliu a lei. Ele revelou seu verdadeiro propósito. A lei nunca foi apenas uma lista de regras. Ela sempre apontou para um coração transformado. Os rabinos do primeiro século frequentemente discutiam qual mandamento era o mais importante dentre os mais de 600 preceitos da lei mosaica. Cristo encerra essa discussão mostrando que toda a vontade de Deus converge para o amor, primeiro a Deus e, como consequência, ao próximo. Mas aqui precisamos tomar muito cuidado. O mundo moderno fala constantemente sobre amor. Porém, o conceito bíblico é completamente diferente. Hoje, muitas pessoas afirmam que amar significa aprovar qualquer comportamento ou jamais confrontar alguém. Entretanto, o amor bíblico nunca ignora a verdade. Deus nos amou profundamente, mas não ignorou nosso pecado. Em vez disso, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. É por isso que o amor cristão sempre anda de mãos dadas com a santidade. Cristo não veio apenas ensinar como amar. Ele veio amar em nosso lugar e morrer por nossos pecados. Em João capítulo 15 verso 13, Jesus declara: Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Na cruz encontramos a maior manifestação de amor da história. Ali, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Ali, a graça de Deus foi plenamente revelada. Ali, Cristo assumiu a culpa que era nossa para que recebêssemos a justiça que era dele. Por isso, o amor cristão não nasce do esforço humano. Ele é fruto da regeneração operada pelo Espírito Santo. Como afirma Romanos capítulo 5 verso 5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Podemos resumir este ensino em 3 grandes verdades. O amor verdadeiro nasce de um coração regenerado. Quem ama segundo Cristo não usa a liberdade como desculpa para pecar. A cruz é a maior demonstração do amor de Deus e o fundamento do amor cristão. Pense por um momento. É relativamente fácil amar quem nos trata bem. Mas e quando somos injustiçados? Quando somos esquecidos? Quando somos ofendidos? É justamente nesses momentos que descobrimos se estamos vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito. Você já percebeu como Deus usa os relacionamentos para revelar áreas do seu coração que ainda precisam ser transformadas? Qual pessoa Deus tem colocado diante de você para que o amor de Cristo seja demonstrado através da sua vida? Há alguém que você precisa perdoar? Há alguém a quem você precisa pedir perdão? O Evangelho nos impede de reduzir o amor a belas palavras. Ele nos chama para uma vida marcada por humildade, serviço, perdão e misericórdia. Mas jamais esqueça, não conseguimos viver esse amor por nossas próprias forças. Quanto mais contemplamos o amor de Cristo na cruz, mais nosso coração é moldado pelo Espírito Santo.
É por isso que o cristianismo não é uma religião baseada apenas em mandamentos. É uma nova vida produzida pela graça. Antes de continuarmos, quero fazer um convite. Se esta série tem fortalecido sua caminhada com Deus, escreva nos comentários exatamente esta frase: Estou na jornada de Romanos. Será uma alegria ver quantas pessoas estão caminhando conosco capítulo após capítulo. E aproveite para escrever também a cidade de onde você está assistindo. É sempre emocionante perceber como a palavra de Deus alcança pessoas em diferentes lugares, unidas pelo mesmo Evangelho e pela mesma esperança em Cristo. 3. O cristão vive à luz da eternidade, é hora de despertar do sono espiritual. Depois de ensinar sobre a submissão às autoridades e de mostrar que o amor é o cumprimento da lei, Paulo muda o foco para a urgência da vida cristã. Ele escreve em Romanos capítulo 13 versículos 11 e 12. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de vocês despertarem do sono. Porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo utiliza aqui uma linguagem profundamente pastoral e cheia de esperança. A palavra grega traduzida como tempo é kairos. Diferentemente de Cronos, que indica o tempo medido pelo relógio, kairos descreve um tempo oportuno, decisivo, determinado por Deus. O apóstolo está dizendo que os cristãos precisam discernir o momento espiritual em que vivem. A história caminha para um destino estabelecido pelo Senhor. O retorno de Cristo não é uma possibilidade distante, é uma certeza que molda a maneira como vivemos hoje. Quando Paulo diz, já é hora de vocês despertarem do sono, ele não está falando do sono físico, mas da apatia espiritual. A imagem é a de alguém que continua dormindo enquanto o sol já está iluminando o horizonte. Essa exortação encontra paralelo nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 24 versículos 42 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Por isso, fiquem também vocês apercebidos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O chamado à vigilância atravessa todo o Novo Testamento. Não é um convite ao medo, mas à fidelidade. Nos dias de Paulo, muitos imaginavam que a volta de Cristo aconteceria em breve. Porém, em vez de incentivar especulações sobre datas, o apóstolo ensina que a expectativa da volta do Senhor deve produzir uma vida santa. Essa também era a esperança da igreja primitiva. Eles viviam olhando para o futuro sem abandonar suas responsabilidades no presente. Infelizmente, isso contrasta com a realidade de muitos cristãos dos nossos dias. Vivemos cercados por distrações. Nunca houve tanto entretenimento, tanta informação e tantas oportunidades de ocupar a mente. No entanto, nunca foi tão fácil deixar a comunhão com Deus para depois. Há pessoas que acompanham diariamente as notícias, as redes sociais e os acontecimentos do mundo, mas passam semanas sem abrir a Bíblia. Outras conhecem profundamente assuntos temporários, mas negligenciam aquilo que tem valor eterno. Romanos capítulo 13 nos chama a despertar. Podemos resumir esse ensino em 3 verdades fundamentais. O tempo presente exige vigilância espiritual. A esperança da volta de Cristo transforma nossa maneira de viver. Quem pertence à luz não pode continuar vivendo como quem pertence às trevas. Você já percebeu como é fácil cuidar da vida material e deixar a vida espiritual em segundo plano? Existe alguma área da sua caminhada com Deus que precisa ser despertada novamente? Se Cristo voltasse hoje, haveria algo que você gostaria de ter colocado em ordem diante dele? Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial. Se esta série tem fortalecido sua caminhada com Cristo, escreva nos comentários exatamente esta frase: Estou na jornada de Romanos. Será uma alegria saber quantos irmãos e irmãs estão caminhando conosco capítulo por capítulo. E aproveite também para escrever a cidade de onde você está assistindo. É gratificante ver como a palavra de Deus alcança pessoas em tantos lugares. A expressão vai alta à noite, e o dia vem chegando aponta para uma realidade maravilhosa. O mundo ainda está marcado pelo pecado, pela injustiça e pelo sofrimento. Mas essa noite não durará para sempre.
O dia da plena redenção está chegando. Cristo voltará. Aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e está assentado à direita do Pai, retornará em glória para consumar o seu reino. Essa esperança não nos leva a fugir do mundo, mas a viver nele com fidelidade. Enquanto aguardamos esse grande dia, trabalhamos, servimos, evangelizamos, amamos o próximo e perseveramos na santidade. Não porque tentamos conquistar a salvação, mas porque fomos alcançados pela graça daquele que nos salvou por meio do seu sacrifício perfeito. A certeza da volta de Cristo é um poderoso antídoto contra o desânimo. Quando o cristão compreende que sua história não termina neste mundo, ele encontra forças para permanecer firme mesmo em meio às lutas. A noite pode parecer longa, mas o sol da justiça já venceu as trevas. E o dia glorioso da presença eterna de Cristo está cada vez mais próximo. 4. Vivendo na luz da eternidade, o cristão deve despertar enquanto ainda há tempo. Depois de ensinar sobre a submissão às autoridades e mostrar que o amor é o cumprimento da lei, Paulo conduz o leitor a uma verdade que transforma completamente a maneira de viver. Ele escreve em Romanos capítulo 13 versículos 11 e 12. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Perceba que Paulo utiliza uma linguagem carregada de esperança e urgência. A palavra traduzida por tempo é o termo grego kairos. Diferentemente de Cronos, que indica o tempo cronológico, Kairos fala do tempo oportuno, do momento decisivo estabelecido por Deus. Paulo está dizendo que o cristão precisa discernir o tempo espiritual em que vive. Não podemos viver como se Cristo nunca fosse voltar. Desde a ascensão do Senhor, toda a igreja vive na expectativa do cumprimento definitivo das promessas de Deus. Essa esperança percorre todo o Novo Testamento. Em Mateus capítulo 24 versículo 44, Jesus declara: Por isso, fiquem também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Paulo não está marcando datas. Ele está moldando uma maneira de viver. O verbo despertar lembra alguém que continua dormindo enquanto o sol já nasceu. É uma figura poderosa. Muitas pessoas estão vivas fisicamente, trabalham, fazem planos, acumulam bens e vivem suas rotinas, mas permanecem adormecidas espiritualmente. Conhecem muitas coisas sobre Deus, mas pouco conhecem a Deus. Frequentam cultos, mas seu coração continua distante. Falam de Cristo, mas vivem como se esta vida fosse definitiva. É exatamente esse tipo de sono espiritual que Paulo combate. Na tradição judaica, a noite frequentemente simbolizava o domínio do pecado e a ausência da plena manifestação do reino de Deus. O dia, por sua vez, apontava para a chegada da justiça do Senhor. Por isso Paulo afirma: Vai alta noite, e o dia vem chegando. Cristo já inaugurou o reino pela sua primeira vinda. Agora aguardamos sua manifestação gloriosa na segunda vinda. Essa esperança aparece também em Tito capítulo 2 versículos 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Observe algo extraordinário. A mesma graça que salva também transforma. Ela não apenas perdoa pecadores. Ela ensina pecadores a viverem de maneira santa. É por isso que Paulo diz que devemos abandonar as obras das trevas. Ele não está propondo moralismo. Está mostrando o resultado inevitável da nova vida em Cristo. Quem foi alcançado pelo Evangelho passa a viver olhando para a eternidade. Podemos resumir este ensinamento em 4 verdades. O tempo da graça é hoje. Cristo voltará para consumar seu reino. A esperança da volta de Cristo produz santidade. O verdadeiro cristão vive preparado para encontrar seu Senhor. Talvez você esteja tão ocupado com as preocupações desta vida que quase não pensa na eternidade.
Você já percebeu como é fácil viver apenas para os compromissos da semana e esquecer que Cristo prometeu voltar? Se Jesus retornasse hoje, sua maneira de viver revelaria alguém que estava desperto ou alguém que permaneceu adormecido? Qual área da sua vida precisa ser iluminada pela esperança da volta de Cristo? Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nunca nos convida a viver dominados pelo medo do futuro. Ele nos chama a viver com esperança. Nossa esperança não está na estabilidade econômica. Não está na saúde perfeita. Não está na tranquilidade política. Nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados. Foi Ele quem ressuscitou ao terceiro dia. Foi Ele quem prometeu voltar para buscar o seu povo. Essa promessa sustenta o cristão nas noites mais difíceis. Quando o sofrimento parece interminável, quando a injustiça parece vencer e quando o pecado parece dominar o mundo, lembramos que a história já tem um final escrito pelo próprio Deus. Cristo reinará para sempre. Por isso, desperte. Viva cada dia como alguém que pertence ao reino eterno. Antes de continuarmos para o último ponto deste estudo, escreva nos comentários: estou na jornada de Romanos. E responda também: qual destas 4 verdades mais falou ao seu coração? 5. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, a vida transformada pela graça. Paulo encerra este capítulo com um dos chamados mais profundos de toda a carta aos Romanos. Depois de falar sobre submissão às autoridades, amor ao próximo e vigilância espiritual, ele chega ao coração da vida cristã. Em Romanos capítulo 13 versículos 13 e 14, lemos: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e nada façam para satisfazer os desejos da carne. Perceba que Paulo não apresenta apenas uma lista de pecados que devem ser evitados. Ele oferece algo muito maior, uma nova identidade. No texto grego, a expressão a revistam-se traduz o verbo end, que significa literalmente vestir uma roupa, colocar sobre si uma nova veste. A figura é extremamente rica. Assim como uma pessoa troca suas roupas antes de iniciar um novo dia, o cristão é chamado a abandonar o velho modo de viver e assumir, diariamente, a identidade que possui em Cristo. Paulo já havia desenvolvido essa mesma verdade em Romanos capítulo 6 versículos 13 e 4, quando afirmou que fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. O cristão não tenta parecer com Cristo apenas por esforço moral. Ele vive uma nova vida porque foi unido a Cristo pela graça. Essa linguagem também aparece em Gálatas capítulo 3 verso 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Revestir-se de Cristo significa que nossa vida passa a refletir o caráter daquele que nos salvou. Isso nos ajuda a compreender um aspecto essencial do Evangelho. Cristo não veio apenas para nos livrar da condenação. Ele veio para nos transformar. Infelizmente, em nossos dias, muitos apresentam um Evangelho que promete perdão, mas não fala de santificação. Outros pregam santificação como se fosse um esforço puramente humano. Paulo rejeita os dois extremos. A santificação não é a causa da salvação. Ela é o fruto inevitável da salvação. Quem foi alcançado pela graça começa a ser transformado pela graça. Isso não significa ausência de luta. Até o fim desta vida haverá batalha contra a carne. Mas agora essa batalha acontece com uma nova esperança. O Espírito Santo habita no coração do crente e produz aquilo que antes era impossível. Podemos resumir esse ensino em 5 grandes verdades. O cristão recebeu uma nova identidade em Cristo. A santidade é consequência da salvação, nunca sua causa. A luta contra o pecado continua, mas já não domina o verdadeiro crente. O Espírito Santo fortalece o cristão diariamente. Cristo é tanto o Salvador quanto o modelo perfeito da nova vida. Essa transformação também ecoa as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5 versículos 14 a 16, ele declara: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte.
Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Observe que Jesus não diz para nos tornarmos luz por nossos próprios méritos. Ele afirma que aqueles que pertencem a Ele já foram feitos luz. Agora devem viver de forma coerente com essa nova realidade. Essa é exatamente a lógica de Romanos capítulo 13. Primeiro Deus salva. Depois Deus transforma. Primeiro Deus justifica. Depois Deus santifica. Sempre nessa ordem. Nunca o contrário. Você já percebeu como o mundo tenta convencer as pessoas de que liberdade significa fazer tudo o que desejam? Você consegue identificar áreas da sua vida nas quais ainda precisa se revestir mais de Cristo? Quando as pessoas convivem com você, elas conseguem perceber o caráter de Cristo refletido em suas atitudes. Talvez você esteja travando uma batalha silenciosa contra algum pecado recorrente. Talvez pense que nunca conseguirá vencer. Romanos capítulo 13 não aponta você para a força da sua determinação. Aponta você para a suficiência de Cristo. É revestindo-se diariamente do Senhor Jesus que encontramos poder para dizer não ao pecado e assim à vontade de Deus. Não se trata de tentar produzir uma aparência religiosa. Trata-se de permitir que a graça que justificou continue operando na santificação. A mesma graça que perdoa também transforma. O mesmo Cristo que morreu por você agora vive para interceder por você. E o Espírito Santo continua moldando sua vida à imagem do Filho de Deus. Por isso, não desanime quando perceber suas fraquezas. Olhe para Cristo. Arrependa-se rapidamente. Confesse seus pecados. Levante-se pela graça. Continue caminhando. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Antes de encerrarmos este estudo, escreva nos comentários: estou na jornada de Romanos. E responda também: qual destas 5 verdades de Romanos capítulo 13 mais falou ao seu coração? 1, 2, 3, 4 ou 5? Seu comentário fortalece nossa comunidade e ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam conhecer a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Ao chegarmos ao final de Romanos capítulo 13, percebemos que Paulo não escreveu apenas orientações sobre cidadania ou comportamento cristão. Ele nos conduziu a uma pergunta muito mais profunda: quem governa a minha vida? Ao longo deste estudo vimos 5 grandes verdades. Aprendemos que Deus continua soberano sobre toda a autoridade humana. Nenhum governante está acima do Senhor da história. Vimos que o cristão vive em submissão por amor a Deus e por consciência diante da sua palavra. Aprendemos que o amor é o cumprimento da lei, porque aquele que foi alcançado pelo Evangelho passa a amar o próximo como expressão da transformação que Cristo realizou em seu coração. Também fomos lembrados de que estamos vivendo os últimos dias da história da redenção. Cada dia que passa nos aproxima da volta gloriosa de Cristo. Isso deve produzir vigilância, santidade e esperança. Por fim, contemplamos o chamado para nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não apenas nos livra da condenação, ele transforma nossa maneira de viver. Mas existe uma verdade que sustenta todas as outras. Nenhuma dessas mudanças acontece porque o ser humano consegue melhorar a si mesmo. Elas acontecem porque Cristo fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Nós quebramos a lei. Cristo a cumpriu perfeitamente. Nós merecíamos condenação. Cristo recebeu sobre si a condenação que era nossa. Nós éramos inimigos de Deus. Cristo nos reconciliou com o Pai por meio do seu sangue. O Evangelho não anuncia um caminho de esforço humano. O Evangelho anuncia uma obra consumada. A salvação pertence ao Senhor. Ela começa na graça, permanece pela graça e terminará na glorificação daqueles que pertencem a Cristo. Talvez hoje você tenha assistido a este estudo e percebido que conhece muitas coisas sobre Deus, mas nunca entregou verdadeiramente sua vida a Jesus. Talvez você frequente uma igreja há muitos anos, mas ainda carregue a culpa dos seus pecados.
Ou talvez tenha se afastado do Senhor e imagine que não existe mais esperança para você. Escute novamente as palavras de Cristo em Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O convite continua aberto. Cristo continua recebendo pecadores arrependidos. Ele não promete apenas aliviar o peso da culpa. Ele promete uma nova vida. Se hoje o Espírito Santo falou ao seu coração, eu quero convidar você a fazer uma oração. Não existe poder nas palavras em si. Quem salva é Cristo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus ouve o coração humilde, quebrantado e arrependido. Se este é o desejo do seu coração, repita esta oração comigo, não como uma fórmula, mas como a expressão sincera da sua fé. Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. Reconheço também que sou pecador e que, por mim mesmo, jamais poderia alcançar a tua presença. Hoje eu abandono toda confiança em minhas próprias obras. Eu reconheço que somente Jesus Cristo pode me salvar. Creio que Ele morreu na cruz em meu lugar. Creio que Ele levou sobre si a culpa dos meus pecados. Creio que ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Purifica o meu coração. Transforma a minha mente. Concede-me um novo coração que ame a tua vontade. Hoje eu me rendo completamente ao senhorio de Jesus Cristo. Quero viver para a tua glória. Quero seguir os teus caminhos. Guarda-me pela tua graça até o dia em que eu esteja para sempre na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que a sua esperança não está na força da sua decisão, mas na fidelidade daquele que prometeu. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Agora dê os próximos passos. Leia diariamente as Escrituras. Ore todos os dias. Procure uma igreja fiel à palavra de Deus para caminhar em comunhão com outros irmãos. E continue conosco nesta série pelo livro de Romanos. No próximo episódio, veremos como Paulo conclui esta extraordinária carta, mostrando o valor da comunhão entre os santos e a fidelidade de Deus em preservar sua igreja até o fim. Antes de encerrar, quero pedir sua ajuda para que esta mensagem alcance mais vidas. Escreva nos comentários: estou na jornada de Romanos. E responda também: qual foi a principal verdade que Deus falou ao seu coração neste estudo? Seu comentário ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas. Se este estudo edificou sua vida, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir o Evangelho e inscreva-se no canal. Que o Senhor o abençoe, fortaleça a sua fé e o conduza diariamente a viver revestido do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo episódio da nossa jornada pelo livro de Romanos.